uma outra coisa, que aí é a terceira coisa que eu queria trazer, que eu ia trazer uma outra notícia, mas eu não vou nem mexer para não travar de novo, que é no caso da extrema-direita, os discursos, muitas vezes, se traduzem em ações. E aí a notícia que eu queria trazer é a notícia de que o Donald Trump, então, congelou 2,2 bilhões de dólares da Universidade de Harvard, porque a Universidade de Harvard não quer seguir as diretrizes impostas pelo governo Trump, né? Em relação principalmente aos alunos imigrantes, né? De vigiar, enfim, de dar dados dos alunos e tal. E a Universidade de Harvard está se recusando a isso. E o Donald Trump, então, como retaliação, né? Como retaliação, congela a verba, 2,2 bilhões da verba da Universidade de Harvard. Fora outras coisas. Ah, mas o Trump não tem nada a ver com isso. Então vamos falar de ações de brasileiros. Repetindo aqui, né? Carla Zambelli correu armada atrás de um homem no meio da rua na véspera da eleição. Ah, mas isso é antigo. Então vamos falar de uma coisa atual. O líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante, ameaçou usar toda a verba de comissão, de emendas de comissão, das comissões que o PL preside, em retaliação à decisão do presidente da Câmara e do presidente do Senado de não pautarem, e dos líderes, né, de não pautarem o projeto de anistia e sugerirem no lugar a discussão de um projeto de lei que diminui as penas dos envolvidos no 8 de janeiro, mas aqueles que foram lá e que depredaram a sede dos três poderes, os chamados peixes pequenos, né? Então eu poderia aqui desfilar um sem número de ações movidas por esses discursos de ódio das pessoas da extrema direita. Então, uma outra diferença é que o discurso de ódio da extrema direita não é só um discurso, ele se traduz em ações, né? A gente viu quantas vezes o Bolsonaro agrediu jornalistas verbalmente, né? As ações dele, aquela performance ridícula do ex-secretário de Cultura Roberto Alvim imitando o Joseph Goebbels, né? Então, são ações. Ah, mas isso são palavras também, não, né? Porque quando você dissolve o Ministério da Cultura e joga um secretário de Cultura que faz uma coisa dessa, mostra suas ações em relação à cultura, né? Então, isso são ações. Quando um líder de um partido, deputado, ameaça fazer um uso indevido de verbas parlamentares, isso é ação. Chantagem não é palavra, chantagem é ação, porque isso tem um nome, é chantagem, né? Então, os discursos de ódio da extrema-direita se traduzem em ações, né? Então, só quis trazer essas coisas para pontuar a importância de nós, do campo progressista, sermos cuidadosos na elaboração dos nossos discursos públicos, para não darmos munição à extrema-direita e para não reproduzirmos as coisas que nós atacamos neles, como, por exemplo, a propagação de discursos de ódio. Por outro lado, eu queria pontuar essas três coisas, né? Primeiro, pessoas da extrema-direita como Bolsonaro, Gilvanda Federal, Gustavo Gayer, Nicolas Ferreira, Carla Zambelli, Bia Kicis, Zé Trovão, todas essas pessoas ficarem falando em discurso de ódio, porque discurso de ódio, porque isso não colabora nada, não sei o que tal. É ridículo.
né? É ridículo, porque eles é que são os detentores disso. Alguém da esquerda, como aconteceu com o Jerônimo Rodrigues, comete esse erro grotesco e absurdo e fala isso, mas isso não é uma prática do campo da esquerda. Diferentemente do campo da direita, que é uma prática deles. Né? Diuturnamente, eles estão elaborando discursos de ódio, propagando discursos de ódio publicamente. Segunda diferença, né? No caso do Jerônimo Rodrigues, ele lidou com um dado de realidade, verdadeiro. A extrema-direita se utiliza de mentiras, de dados falsos, de fake news, de notícias falsas para construir os seus discursos de ódio. E uma terceira diferença é essa. Foi um discurso isolado de um agente público da esquerda isoladamente. Isto não é uma prática, isso não se traduz em ação. No caso da extrema-direita, muitas das vezes, grande parte das vezes, o discurso de ódio se traduz em ação. Né? Então, eu queria pontuar essas coisas, porque é isso, quando a gente fala em construção de discurso, o discurso ele tem uma consequência social. E essa consequência social ela pode ser traduzida em ações sociais muito nefastas, como todas essas que eu coloquei aqui.